literal, Davi era amigo de quem? De Jonatas. E uma liderança que prevalece, uma liderança do Senhor que prevalece, é uma liderança que é amiga do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma liderança exemplificada por Davi é uma liderança que suporta a perseguição. E ele, no capítulo 19, até os últimos capítulos de 1 Samuel, demonstra que um líder que prevalece, um líder do Senhor que prevalece, é um líder que, apesar das perseguições, continua firme. Ele não retrocede. Ele, como tendo a oportunidade de prejudicar o Saul, ele rasga um pedaço de sua veste no capítulo 24, lá na caverna. E depois ele demonstra que esteve bem perto com o seu inimigo declarado em suas mãos. Mas ele diz: eu não ousei tocar no ungido do Senhor. Veja, Davi tinha um respeito tão grande a Deus, que até ao ungido rejeitado, Davi não ousou pronunciar nenhum mal, ou cometer nenhum mal contra ele. Davi foi um líder que no pecado ele se quebrantou, ele não se orgulhou. Davi na doença ele orou. Quando Betseba estava pronto para dar à luz e ele corria riscos de vida, ele ora. Mas também Davi era um homem que no luto ele confiou na vontade de Deus. Foi tolerante demais com seus filhos, fazem parte dos seus erros, mas ele suportou o juízo do Senhor na vida deles. Davi era um homem que talvez falhou ou foi registrado mais falhas como líder do que o próprio Moisés. Mas poderíamos, no fim de analisarmos a vida de Davi, concluir que Davi teve um ministério bem sucedido. Pode passar. Agora chegamos nos destaques da liderança do Senhor Jesus. Bem, nós temos muitos textos a falar, porém não tenho tempo. Eu posso passar para vocês o material e vou dar um destaque de cada uma dessas características da vida de Jesus. Bem, Jesus é o líder ideal. Qual é a principal fonte que nós deveríamos beber para sermos inspirados na nossa liderança do Senhor? Em Jesus. Os evangelhos não servem só para evangelizar. Os evangelhos são fontes de inspiração para percebermos que Jesus exerceu seu ministério como líder ideal e nós devemos seguir a forma que Jesus seguiu, sendo traduzido na nossa realidade. 5 destaques. O primeiro deles é que no ministério de Jesus, a pregação e o ensino foi algo que dominou a maior parte daquilo que foi registrado. Nós temos muito mais porções dos evangelhos, trazendo e registrando os ensinos e as pregações de Jesus, do que qualquer outra coisa. Porque até quando Jesus estava curando e fazendo milagres, ele está ensinando algum princípio. Por exemplo, curou o paralítico de Cafarnaum. O que acontece depois? Ele ensina que ele é Deus, o Deus que não só cura o paralítico, mas perdoa pecados. Então, todos os evangelhos, você vê que o que prevaleceu na liderança de Jesus foi a pregação e o ensino. E não era qualquer tipo de pregação. Notamos em Lucas 24, 27, que Jesus, ele explicava o sentido da Bíblia. Ele pegou o Antigo Testamento e começou a ensinar no caminho de Emaús. Qual é o significado verdadeiro das Sagradas Escrituras? Não é apenas ler o texto e jogar as palavras ao vento. É ler o texto e explicar o texto. Isso Jesus fez. Seria algo que para a nossa realidade atual, depois da reforma, seria considerado como a exposição bíblica. Foi o que Jesus fez no caminho de Emaús. Mas também nas pregações de Jesus ele aplicava com autoridade, dizendo claramente, não basta só entender, você precisa viver o que eu estou mandando. Jesus nas suas pregações contrastava com os valores do mundo, dizendo, olha, isso aqui o mundo ensina, mas no reino de Deus são esses os valores.
Nas pregações e nos ensinos de Jesus, Jesus destacava o verdadeiro valor da vontade de Deus, que trazia a palavra de Deus como verdadeiro destaque. A tradição não era o mais importante. Jesus denunciava as más interpretações e práticas para as pessoas compreenderem que não é toda forma de vida e de práticas religiosas que levam a Deus. A única verdade absoluta está em Cristo, em seus ensinamentos e mandamentos. A doutrina dos apóstolos é realmente a descrição necessária para você e eu chegarmos a Deus em Jesus Cristo. Ele pregava com autoridade e ele pregava contextualizando, para que fosse compreendido o que ele estava explicando. Jesus teve uma vida devocional ativa. Jesus verdadeiramente era um homem que orava, mesmo que ele fosse a única pessoa que não precisasse, mas ele orou. Ele lia a Bíblia, ele ia ao culto, ele orava sozinho, ele orava publicamente, ele se consagrava, ele jejuava, ele tinha comunhão com as pessoas, ele louvava. Jesus tinha uma vida devocional. Jesus também, em seu ministério de liderança, ele desenvolveu a atenção ao rebanho. E eu destaco dois momentos. Aquele que ele estava entre a multidão, no capítulo 9 de Mateus, e ele olhou para as multidões e reparou o quê? São como ovelhas errantes que não têm pastor. Ele percebe a necessidade das pessoas de uma liderança que lhes pastoreasse, liderasse. Ele teve atenção até às questões mais básicas, como a fome. Os discípulos despedem a multidão, Senhor, para eles irem comer. Não, dê vocês de comer às multidões. Mas nós só temos aqui 5 pães, 2 peixes, traz cá. Jesus multiplica. Ele dá um jeito para alimentar todos. Jesus, ele treinou intencionalmente. Não é uma coisa que aconteceu por acaso. Não, enquanto eu estiver pregando, enquanto eu estiver ensinando, eu estou treinando pessoas para serem liderança. Não, não é isso, é colocar na agenda. Jesus colocou na agenda dele, agenda pastoral. Eu tenho que ter momentos em que eu vou treinar líderes que irão substituir e expandir. Não era apenas para servir quando Jesus fosse, porque eles serviram quando Jesus estava. E eles expandiram a obra de Deus sobre a terra no ministério de Jesus Cristo. Mas sim, quando Jesus foi para a glória, os seus líderes espalharam o evangelho no mundo todo. Treinamento. Capítulo 13 de Mateus você vê isso. Capítulo 10 de Mateus você vê isso. Jesus destaca, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer. Assim não faça, assim não faça, assim não faça. E eu lhe dou autoridade. Resolva. Ore pelos enfermos. Repreenda os espíritos malignos. Jesus treinou e usou e concedeu autoridade para os seus liderados começarem a tornarem-se líderes em potencial até serem líderes em potencial. E isso fazia parte da liderança do Senhor Jesus. E Jesus, ele não era um líder estático. Não havia um lugar onde ele fincou suas raízes e ele não conseguia se deslocar. Como líder, Jesus se deslocou, e eu poderia dizer que ele fez o maior deslocamento de todos, porque ele veio do céu e veio viver na terra. Aí você diz, mas esse deslocamento aí só Jesus pode, de fato. Mas Jesus, no capítulo 1 de Marcos, versículo 37 e 38, estava sendo requerido pelas multidões. Jesus era muito necessário diante daquele momento. Pedro já está doido procurando Jesus. Jesus orando. Quando Jesus veio da oração, Pedro, mas Senhor, o povo está perreando, procurando o Senhor, querendo ver o Senhor, ouvir o Senhor. Aí Jesus responde que é ele: eu preciso ir às outras aldeias e vilarejos pregar o Evangelho do Reino. Então, sim, Jesus em seu ministério, ele se deslocou.
Então são 5 pontos aqui que eu destaquei na liderança de Jesus, que você deve refletir sobre o estilo de liderança que você tem desenvolvido. O maior de Jesus, o enfoque, eu não posso tirar isso, é a pregação e o ensino. Mas Jesus tinha uma vida devocional, porque o ministério de Jesus era baseado no seu relacionamento com o Pai e com o poder do Espírito Santo que estava nele. A pessoa do Espírito Santo estava nele. Ele teve atenção às pessoas, e é um aspecto muito de atenção pessoal. É de ver, de olhar no olho, de ouvir a voz, de perceber a fisionomia. É aquela familiaridade com o rebanho, com as pessoas que estão participando da sua vida e ministério. Jesus treinou intencionalmente pessoas para liderar, e Jesus se deslocou para expandir o reino de Deus, porque o reino de Deus tem esse aspecto de edificação local, mas ele também é aquela semente de mostarda que nasce, cresce e se torna uma das maiores hortaliças, ela se expande. Nós não podemos olhar apenas para onde nós estamos, porque nossa liderança em Jesus é para o mundo inteiro. Não é só para na sua igreja, na liderança da sua congregação local. Você foi chamado para o mundo todo. Você tem esse aspecto de liderança por causa de Jesus. O enfoque dos apóstolos, por favor. Os apóstolos traduziram o ministério de Jesus. E eles sequenciaram diretamente a história da liderança, que era a liderança do Senhor que prevaleceria. Não apenas porque foi dito pelo profeta Jeremias, mas porque a palavra de Deus em Jeremias era a verdade que Deus estava garantindo que iria se tornar realidade. Jesus foi o ideal e os apóstolos foram os primeiros a desenvolver a liderança após o Senhor Jesus. Eu quero lembrar vocês o que está em Atos 6, 2 e 4. Onde, diante dos problemas que surgiram em meio ao rebanho, os apóstolos precisaram tomar uma decisão emergente. Nós não podemos abandonar a oração e a palavra para servir as mesas. Poderia ter sido outro problema, poderia ter sido outras coisas de menos importância, mas aprova o Senhor que foi algo como isto. Mas poderia ter sido uma coisa de segunda ou de terceira importância na vida da igreja, mas aquelas 2 características foram elencadas pelos apóstolos como algo que não pode faltar no ministério da liderança. Não é justo que nós abandonemos o ministério da palavra e da oração. A igreja precisa que os seus líderes se dediquem a esse ministério. Os líderes precisam se dedicar nesse ministério. Porque se eles não fizerem isso, eles podem fracassar como os líderes de Israel. Eles podem. E eu poderia ser mais ríspido na minha palavra, dizendo, eles vão fracassar. Eles podem procurar os eventos, as programações. Eles podem procurar a moda do momento. Eles podem procurar os melhores cantores gospels. Eles podem procurar as melhores atrações, os melhores grupos de teatro, de coreografia. Eles poderiam até procurar os melhores preleitores. Mas se eles, que é quem Deus chamou para cuidar do rebanho, não se dedicar ao ministério da oração e da palavra, eles vão fracassar. Se o ministério de Jesus, ele na sua maior dimensão, eu estou falando de quantidade mesmo. O tempo que Jesus investiu na pregação e no ensino, se tomou maior destaque nos seus 3 anos de ministério, nós não podemos fazer diferente. Essa é a nossa maior ocupação. Estudo, meditação, pregação e ensino. Os apóstolos entenderam isso. E muitos de nós queremos nos arrogar, achando que podemos fazer outras coisas. É arrogância, é presunção. Porque se eles que andaram com Jesus não entenderam, se eles é quem estão errados,
Como você pode acreditar na sua opinião? Então eu olho para o Atos 6 e posso afirmar para vocês que o maior enfoque dos apóstolos foram esses. Agora eu preciso dizer também para vocês que a gente às vezes resume a ideia de pregar e ensinar a esse lugar onde eu estou aqui. Curioso, o Alisson disse, pastor, o senhor prega andando para um lado e para o outro? Não, geralmente eu fico parado. Eu fiquei meio incomodado por causa do sol, mas o diácono resolveu ali o meu problema. Mas esse não é o único lugar onde a gente deve pregar e ensinar, porque não foi o único lugar dos apóstolos. Na verdade, os apóstolos não tinham lugares como eu estou usando agora. Os apóstolos e os registros das pregações apostólicas em Atos, eu desafio você a fazer essa pesquisa. Não era no púlpito, não era no templo. O lugar mais próximo que um dos apóstolos pregou no livro de Atos foi a Porta Formosa, do lado de fora, porque eles não podiam entrar. Eu não estou dizendo que esse lugar não deve ser o lugar que você prega e ensina, mas o que eu quero que você veja com os apóstolos é, esse não pode ser o seu único lugar. Os apóstolos pregavam nas praças, nas sinagogas, na beira dos rios, como o apóstolo pregou para aquela irmã, pregou na casa de Cornélio. Havia uma dinâmica da pregação de casa em casa, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. E aonde eles ouviram a doutrina dos apóstolos? Lá no templo? Não, eles iam para o templo, mas quem pregava lá no templo eram os sacerdotes, que era a liderança fracassada, que tinha sido rejeitada. O Senhor já tinha enxertado outros, mas que não tinham liberdade para falar no templo. Eles ouviam os apóstolos em outros lugares. Então sim, é a pregação e o ensino, mas não, nós não podemos nos resumir apenas no púlpito no domingo à noite. Nós precisamos estar em outros lugares pregando a palavra. Interessante que um dos maiores avivalistas, mais próximos de nós, esse último avivamento dos morávios, de Whitefield, de Wesley, irmãos, uma história me chama muita atenção. Eu estava dizendo aqui, acho que é Armando, pastor Armando e outro, eu dizendo, rapaz, eu prego, exponho cerca de 7 vezes por semana. Pregação, exposição, estudo, 7 vezes. E às vezes eu repito as pregações, porque eu prego em Diamante, vou pregar lá no Sítio Cipó e prego a mensagem que eu preguei em Diamante. Porque não dá para fazer 7 por semana. Aí levo aquela mesma pregação e prego lá em Conceição. E eu não faço questão de dizer, essa mensagem eu preguei em tal canto. Eu não sou desonesto. Mas eu estou lá pregando com o mesmo vigor. Aí eu disse, olha, e eu me sinto muito cansado. Mas aí você vê um avivalista, se eu não me engano, foi o John Wesley. Ele pregava também 7 vezes. Só que era por dia. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não sou nada. Que caba fraco sou eu. Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Porque eu estou esgotado. E John Wesley, e tem mais, eu vou de carro. John Wesley era no cavalo. Esse matou o cavalo da história de ontem. 7 por dia. Nós vemos que a igreja cresceu assustadoramente nesses períodos. Porque a pregação não era só em loco. Era em qualquer lugar onde os pregadores poderiam juntar pessoas. Eles expandiram, é outra característica do enfoque dos apóstolos. Eles expandiram o ministério. O deslocamento do ministério de Jesus também foi real nos apóstolos. Por exemplo, eles avançaram para Samaria. Mesmo que tenha sido Filipe que levou para lá, mas os apóstolos foram lá visitar para autorizar o negócio para acontecer de verdade. Veja, Pedro lá na casa de Cornélio. E se formos falar do apóstolo Paulo, a expansão é assustadora. Não temos como precisamente dizer o quanto Paulo andou pregando o evangelho. Expansão. O registro. Bem, isso é importante. Foram 29 livros escritos, diretamente pelos apóstolos ou diretamente influenciados por eles. Livros escritos e reconhecidamente inspirados, mas também outros
que não foram reconhecidos e inspirados, mas foram escritos para a educação da igreja. Nós temos isso como algo que fez parte do ministério apostólico, por isso você tem o Novo Testamento. E eu tenho. Escrever. É o EAD daquela época. Era como eles se comunicavam à distância. A comunicação que eles tinham também entre a igreja, eu quero dizer não a comunicação de pregação, mas de prestação de contas. É interessante que às vezes a gente, como líder, se sente acima de tudo e de todos, ao ponto de pensarmos que não temos que prestar contas a ninguém. Se você parar de prestar contas, você vai se perder. Você precisa prestar contas. Eu só presto contas a Deus. Não é assim. O apóstolo Paulo foi para o fim do mundo, mas ele voltou para resolver o problema junto aos apóstolos. Capítulo 15 de Atos. Vamos resolver juntos. Não tem esse negócio de eu sozinho, porque eu não sou o dono da verdade. Há uma coleção de líderes e nós precisamos ter essa comunicação de prestação de contas. Aqui estamos nós, um bom exemplo de termos que prestar contas a alguém, a convenção. Nós temos pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas com quem nós declaramos a história, parte de momentos, de circunstâncias, e acabamos recebendo ministrações, porque nós estamos chegando aqui de 3 em 3 meses e dizendo, eu tenho alguém para prestar contas, eu não estou acima de qualquer suspeita, eu sou um líder que preciso de outros líderes para que a liderança do Senhor prevaleça na minha vida. Destaques da reforma. Bem, tem um livro muito bom que fala sobre isso, eu vou indicar lá no final. Bota aí, o último slide, por favor, Edilson Neto. Esse livro aqui, Ministério, Vocação e Profissão. Esse é um ótimo livro para você ver o que a reforma fez de contribuição para a liderança, a produção de novos líderes. Pode voltar para lá. Eu vou destacar 4. Primeiro, eles resgataram a interpretação literal das Escrituras. O problema hermenêutico foi o que causou a perdição da igreja na Idade das Trevas. Outras coisas foram utilizadas como vara de medir para trazer-se ao equilíbrio do entendimento bíblico-teológico. E eles começaram a espiritualizar demais, numa tentativa até piedosa de querer encontrar Cristo no Antigo Testamento. Mas em alguns momentos eles exageraram ao ponto de fugirem do verdadeiro sentido bíblico e da vontade de Deus. E assim nasceram as maiores heresias que a igreja acreditou e que lhe conduziu ao pior período de todos, que é o período da Idade das Trevas, quando eles mal compreenderam, mal interpretaram a própria Sagrada Escritura. Não foram heresias vindo da filosofia, não foram heresias vindo dos gnósticos, foram heresias de homens que eram considerados bons teólogos, que interpretaram mal as Sagradas Escrituras. A reforma fez isso. A liderança precisa voltar a interpretar a Escritura Sagrada de uma maneira literal antes de qualquer outra perspectiva. A autoridade das Escrituras, o estudo das línguas originais, por mais que seja difícil o grego, Geraldo. Mas eles focaram nisso aí. Estude o grego, aprenda as línguas originais, para que você compreenda melhor o sentido original das Sagradas Escrituras. André Hipério propôs um currículo que dizia o seguinte: todo líder precisa estudar a Bíblia e saber interpretar da forma correta, ter uma teologia doutrinária, não era apenas conceitual, mas que trazia uma direção para a vida da igreja, que deveria finalizar com estudos práticos, que poderiam melhor administrar a igreja,
melhor estabelecer como é a melhor forma de governo da igreja, como melhor pregar a palavra, executar os cultos e os ritos religiosos. Fruto da reforma. É um resgate de uma história que tinha se perdido. A pregação expositiva é uma outra das coisas mais importantes que aconteceram na história da reforma. Na escola teológica de Lausanne, sim, fruto da liderança de Calvino, a pregação expositiva teve um destaque muito maior para a vida da sua liderança. Lá, durante esse momento, o treinamento de novos líderes foi algo também, foi destacado. Para a gente não incorrer no mesmo erro que vinham os sacerdotes da igreja de Roma, nós vamos treinar melhor os nossos líderes. Interessante. A história se repete. Lendo um livro de Bert Hellinger, se eu não me engano é assim o sobrenome dele, ele vai dizer o seguinte: uma das maiores razões, falando de missões sertanejas do interior, uma das maiores razões da evasão missionária do sertão, o abandono do ministério no sertão, é a falta de treinamento adequado dos seus líderes. Ele não está falando só de treinamento teológico, ele está falando de treinamento ministerial. Porque alguns são teologicamente treinados, mas não sabem como encarar o ministério no sertão. Muitos vêm embora para seus lugares de origem, abandonando o ministério de uma forma muito precoce, porque eles foram mal preparados. Desde a reforma, esse homem aqui, Felipe de Melanco, ele estabeleceu uma prioridade na vida da igreja. O líder, ele precisa ser bem preparado. E não é apenas um treinamento universitário, é um treinamento para o resto de sua vida. Havia essa defesa. Você vai receber sua base teológica, doutrinária na universidade, mas você vai para o campo como um eterno estudante, pesquisando e entendendo como melhor executar o ministério de Deus na sua vida. Uma última coisa da reforma é a expansão missionária. O propósito de Calvino de ter uma escola de treinamento de líderes era preparar esses líderes para onde? Para a expansão missionária em todos os lugares onde ainda precisava. Veja que a reforma, ela mantém algumas coisas que eram focos do ministério de Jesus e dos apóstolos, mas acrescentou esse primeiro aspecto por conta de um grande erro lá atrás, que é uma hermenêutica saudável, para que sim haja uma pregação saudável, para que sim os líderes sejam bem treinados para interpretar bem e pregar bem, para que sim a missão de Deus se expanda de uma forma saudável. Chegamos a você e a mim. Passa aí a próxima, por favor. A agenda pastoral, a agenda do líder. Nós precisamos definir como nós vamos servir no nosso ministério. Quais são as atividades que nós vamos desenvolver todos os dias na nossa igreja? O que é que nós podemos fazer para edificar o reino de Deus? Na função e no ministério que Deus colocou em nossas vidas, como pastores, como evangelistas, como diáconos, mas que estão à frente da obra. Ou para aqueles que Deus levantou para auxiliar os seus líderes e que fazem parte desta obra. Você precisa considerar algo prático. Não adianta você sair daqui dizendo eu entendi ou não entendi, ou eu achei bom ou eu achei ruim. Você precisa tomar uma decisão hoje de rever como você tem trabalhado no seu ministério. O que é que pode verdadeiramente ser feito? Quanto tempo você precisa se dedicar à obra que Deus colocou em suas mãos? Você precisa ter esse planejamento ministerial. Não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, há planejamento. Nós vemos que isso é um princípio do cristianismo. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer isso. Nós temos que remir o tempo. De uma forma sábia, nós precisamos planejar a nossa agenda.
Se um empresário planeja sua agenda, se um professor planeja uma agenda, se uma pessoa que é um profissional liberal planeja sua agenda, por que não nós que estamos servindo ao maior de todos os patrões, a melhor de todas as pessoas, o nosso Deus, e a gente acha que pode ser feito de todo jeito? Nós precisamos planejar. Primeira pergunta: quanto tempo você pode trabalhar na obra? Precisa planejar. Vou trabalhar 8 horas por dia? Vou trabalhar 6 horas por dia porque eu preciso ter um tempo para poder estudar e meditar? Vou parecer com aquele professor que dá aula durante um período e outro período eu estou me planejando para pregar e dar aula? Quanto tempo? Eu estou trabalhando em tempo integral do ministério, logo eu tenho um pouco mais de tempo para me dedicar à obra, ou eu estou dividindo o meu tempo com a profissão e o tempo será resumido. Mas quanto tempo eu posso trabalhar na obra de Deus? Quanto tempo eu posso me dedicar no trabalho do Senhor? Porque se Jesus dedicou sua vida, e Jesus planejou o seu ministério, e os apóstolos tiveram focos no seu trabalho, como é que eu posso fazer de todo jeito? Quanto tempo você pode trabalhar? Quanto tempo você tem trabalhado diariamente na obra do Senhor? Daqueles que vivem disso e daqueles que se dividem por isso. Quem vive disso? E pode trabalhar 8 horas, ou pode trabalhar 6 horas, eu não sei. Você precisa decidir no Senhor. Você é quem precisa ter essa resposta de Deus na sua vida. Para fazer coisas como Jesus fez: estudar, dar estudo, pregar, orar. Quanto tempo? Que atividades eu devo me envolver? Tem coisa, logicamente, que você não foi chamado para fazer. Porque senão você vai sufocar os principais focos, a oração e o ensino. O que é que eu preciso colocar na minha agenda? O que é que eu posso colocar na minha agenda? O que é que eu não posso tirar da minha agenda? E o que é que eu posso deixar de fora da minha agenda? Você precisa pensar nisso hoje. As atividades ministeriais, líder e as suas atividades ministeriais, tem que cumprir isso aqui. Reflita hoje, saia daqui pensando nisso. É uma atividade que poderíamos fazer aqui em grupos, conversarmos, debater, mas não temos tempo. Então eu estou jogando para você, eu já coloquei aí esses slides no grupo da ordem. Eu posso repassar para algumas pessoas e chegar na sua mão para você lembrar dessas perguntas, mas você pode também notar aí na sua agenda. O que é que você faz e que pode melhorar? Eu acho que eu estou sentindo falta de um sermão melhor. Eu estou pregando assim e estou vendo que eu posso melhorar. Então, você deve dedicar um pouco mais de tempo na preparação dos seus sermões. Talvez eu precise melhorar a atenção com as ovelhas que estão mais necessitadas de uma atenção pessoal. Então, assim, eu vou tirar uma tarde onde eu posso ligar, como o pastor Armando me deu esse exemplo aqui agora, não foi, pastor Armando? Falar com algumas delas, ou algumas outras que estão com problemas maiores, eu vou lá na casa dela visitar ela. Talvez o que você precisa melhorar é a forma como você tem treinado líderes na sua igreja. Ou você não tem ninguém que você tem treinado. Às vezes a gente, seguindo aquele cronograma batista, a gente se conforma com a ideia de ter pessoas para assumirem os departamentos. Às vezes as pessoas caem de paraquedas nos departamentos e não sabem nem o que é ser líder. Não sabem nem o que fazer. A gente faz o planejamento dos departamentos, as pessoas ficam assim: eu não tenho o que fazer, eu vou fazer a mesma coisa que fez no ano passado, copiar e colar. Por quê? Porque elas talvez não entenderam o que é liderar. Por quê? Porque você não ensinou, cara. Não é uma coisa que nasce com a gente, não. Se Jesus treinou os apóstolos, nós também temos que treinar novas lideranças. Como posso tornar realidade no meu ministério o que sei que Deus espera que eu faça? Alguns estão sonhando há anos em envolver a igreja em missões. Ter um projeto de evangelismo no seu bairro. E às vezes está ali esperando o tempo certo. Tem coisas, meus amados irmãos, que a Bíblia já disse: faça, e Deus será contigo. O Senhor está conosco. Nós temos esse livro aqui, pode passar aí, Neto. Rapaz, aqui está um frio que eu estou me tremendo, viu?
Vocês estão vendo, né? Alexandre, quando ele for pregar lá em Diamante, eu sei o que é que eu vou fazer. Vou botar ele na pintura também. É brincadeira, pastor. Esse livro, ele é um livro desse pastor Brian Croft. Ele fala do ministério do pastor. Bem, algumas coisas são exclusivas do pastor, outras coisas servem para qualquer um líder. Ele vai destacar 10 coisas que o pastor tem que fazer no seu ministério. Então eu preciso apenas enumerá-las para vocês. A primeira delas é guardar a verdade. Veja, bem parecido com o que Jesus fez e os apóstolos fizeram. Guarde a verdade. Seu ministério é baseado na palavra. As escolhas da igreja são baseadas na palavra. A doutrina da igreja, baseada na palavra. Guarde a verdade. Não deixe que a autoridade bíblica sucumba diante da vida da igreja. Quem manda na igreja é a palavra de Deus. Quem manda na vida da igreja, dos irmãos, das ovelhas, é a palavra de Deus. Quem diz o que é certo e o que é errado na vida de quem serve a Deus, tem que ser a palavra de Deus. Não negocie princípios. Tem pessoas que fazem escolhas erradas. Preferem pessoas do que princípios. E quando nós negociamos os princípios de Deus, nós perdemos de vista a principal pessoa da nossa vida, que deveria ser o foco do nosso maior amor, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pense assim, se estas 3 pessoas faltarem na sua igreja, você não tem ninguém. Sua igreja pode estar com todas as cadeiras e os bancos lotados, mas se essas pessoas faltarem, não tem ninguém na sua igreja. E nós não podemos deixar de guardar a palavra, porque se nós deixarmos de guardar a verdade, nós corremos o risco de ser comparados por outro motivo, mas com a igreja de Laodiceia em Apocalipse. Todo mundo dentro da igreja, e onde é que Jesus estava? Do lado de fora. Guarde a verdade. Segunda coisa que o pastor, líder, tem que fazer: pregue a verdade. Não tenha medo de falar a verdade, pregue ela. Pregue, esse pregar também é ensino. Ensine no púlpito, ensine na sala de aula, ensine no sofá, ensine na cadeira, caminhando, viajando, aonde você puder, pregue a verdade. Não negue a verdade a ninguém. Lembre-se, o fracasso dos líderes de Israel foi ter abandonado a palavra do Senhor. Eles falaram o que os liderados queriam e gostavam de ouvir, e deixaram de falar o que Deus mandou e mandava. Eu acho que essa história está muito longe da nossa realidade, né? Ninguém faz isso aqui em João Pessoa. Graças a Deus, né? Ou faz? Só Deus sabe. Ore pelo rebanho. Oração. Tenha um momento decidido. Eu vou orar pelo meu rebanho. Eu vou orar pelas causas dos meus irmãos. Lembra do que Tiago disse? Ele está falando do líder, viu? Ali é presbítero, pastor, líder. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Terá coisas que vai acontecer na vida da sua igreja só se o Senhor orar. Se o Senhor não orar, não irá acontecer. Ore pelo rebanho. Quarto, seja um exemplo. Seja um exemplo. É algo que as pessoas têm que ver em evidência, não porque você se mostra, mas porque a luz que está em você não consegue ficar guardada. As pessoas veem que você é um homem de palavra. As pessoas veem que você consegue reconhecer seus erros. As pessoas veem que você é uma pessoa arrependida. As pessoas veem que você sabe encorajar, que você sabe evangelizar, que você chega na hora do culto, não chega 2h15, chega 2 horas. O palestrante está agoniado aqui, entendeu?
Chega na hora da igreja, antes da hora, dá exemplo. Cultua, hoje foi dito de manhã, né? As pessoas olham para você e dizem, esse homem é um homem de Deus mesmo, olha ele adorando a Deus. E você não está forçando, isso não é uma farsa, não é hipocrisia. Você realmente está chorando ali aos pés do Senhor, porque você ama a Deus. Você é um homem cheio do Espírito Santo, porque você busca, porque Deus se revela, porque Deus está ali com você o tempo todo. Seja um bom exemplo. Ele defende também que você precisa visitar os enfermos. Tiago de novo aí nesse texto. Vai lá, orar pelo doente, chama os presbíteros. Não é nada inventado por ele, é algo que está na Bíblia. Console os entristecidos. Veja que é uma ação pessoal, é uma atenção pessoal, personalizada. Tem coisas que nós não conseguimos fazer pelo outro se nós estivermos falando assim. Tem coisas que a gente só vai dizer, falar ao coração da ovelha, se a gente falar assim, olhando no olho dela e falando diretamente para ela. Se você olhar o ministério de Jesus, tinha coisas que Jesus falava para as multidões. Boa parte era assim. Mas você vê que tem momentos de Jesus e uma atenção pessoal. É Jesus e a mulher samaritana. É Jesus e o leproso que voltou para agradecer. É Jesus e o Simão que estava censurando Jesus, que estava tolerando o choro e o lava-pés daquela mulher pecadora. Era Jesus e Pedro, para ele assumir o ministério. Tem atenções que são pessoais. Cuide das viúvas. Tem gente que olha assim e diz, mas as viúvas já têm o governo para dar aposentadoria. Tem viúva que precisa de você, pastor. Porque ela precisa de sua atenção, porque ela não tem mais ninguém. Confronte o pecado. Lendo livros de saúde da igreja, eles vão concordar muito nesse aspecto. A igreja sem disciplina é uma igreja adoecida. Eles baseiam isso em quê? Em vários aspectos, mas eu lembro de um agora que é o de 1 Coríntios 5. Paulo, quando vê Corinto tolerando o pecado daquele rapaz que estava tendo um caso com a madrasta, ele diz o quê? Vocês estão inchados. Quem está inchado é porque está o quê? Doente. Não é um sinal de saúde o tolerar o pecado. Não importa se a ovelha trabalha, não importa se a ovelha dá um dízimo enorme, não importa se ela faz parte da maior família da igreja, não importa se ela é a pessoa que você tem por pessoa de confiança, você tem que confrontar o pecado, pastor. Você precisa disciplinar a sua ovelha, senão o seu rebanho vai adoecer e a culpa não é só da ovelha, é sua. Aí você vai perder uma parte do rebanho por causa de uma pessoa que você teve medo de enfrentar. Nona coisa que o pastor tem que fazer. E é difícil isso, viu? A gente fala aqui, parece que é uma coisa tão simples, é difícil, cara. Isso mexe com a gente, com o emocional, com os pensamentos, isso gera expectativa, ansiedade. Mas se você, pastor, não fizer, ninguém vai fazer. E se você não cuidar do rebanho de Deus, o que é que vai acontecer com ele? Vai adoecer. Se ele vai sair da igreja, isso é um problema dele. Agora, se você não discipliná-lo, é problema seu. E quem vai cobrar de você, o dono do rebanho. Porque o rebanho não é seu, é dele. Nona coisa, encoraje as ovelhas mais fracas. Tudo atenção mais pessoal. 10ª, identifique e treine líderes. Está no padrão de Jesus. Tem que estar na sua agenda. Tem um plano de educação especial para a formação de líderes. Mas quem faz isso é o seminário. Não, Jesus fez isso na igreja. Os apóstolos fizeram isso na igreja. O seminário pode cumprir uma parte desse treinar líderes. Porque a igreja não consegue sozinha. A igreja local. Mas, lembre-se, o seminário é uma fonte de terceirização da igreja. Mas essa missão de treinar líderes é da igreja. Nunca foi do seminário. Aí você diz, mas o seminário é a igreja. É.
mas ela deixa o seu aspecto de igreja local e assume um aspecto, é tanto que o nome dele é seminário, não é igreja. Então, sim, o seminário tem o seu papel e eu defendo o líder bem treinado teologicamente, mas tem algo que só o senhor pastor consegue fazer pelo seu líder. Tem coisas, meu irmão, que o seminário não ensina. Você acha que o seminário vai ensinar a ter uma vida de oração, de jejum? Quem tem que ensinar é o senhor. Você acha que o líder o seminário vai cobrar em relação a questões e aspectos de conduta e de bom testemunho? Quem tem que cobrar é a gente, irmão. Vida com Deus, vida espiritual, como procede e se traduz o conhecimento da sala de aula ao campo. Quem tem que ensinar somos nós. O cara ensina para o seminarista pregar muito bem, mas coloca ele com uma pessoa que está com um problema muito grande e às vezes ele coloca o rebanho a perder. Por quê? Porque quem tem que ensinar isso é o pastor. Porque tem aspectos do campo que só quem consegue treinar é o pastor da igreja local. Deveria ser muito assim, uma união entre seminário e igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, e esse é o meu papel aqui, é que o líder, quando ele está exercendo atividades ministeriais, precisa identificar no seu rebanho pessoas que Deus está separando para se tornarem líderes em potencial. E você precisa dar um treinamento para essas pessoas, para elas começarem a se desenvolver no campo e no ministério, para que aí sim, quem sabe, um dia essa pessoa possa ir para o seminário. Chegando lá, resolve tudo? Não, é mais uma etapa do treinamento. Bem, eu estou chegando aos finalmente. Eu resumi essas 10 em 6, né? Vive e pregue a palavra, ore pelo rebanho, visite as ovelhas a começar pelas necessitadas, confronte o pecado, identifique e treine líderes, e uma que ele não colocou, né? Mas que está naquele aspecto de um bom exemplo. Evangelize com o rebanho. Você só vai ter um rebanho se você evangelizar. Não, você não tem. Esses livros aí foram de indicação de todo o evento. Alguns deles foram indicados ao Alain, ao pastor Edilson, foram usados por mim e também por eleitor da noite, que é o pastor Moisés. Você quer aprender um pouco mais sobre liderança? Nós temos aí 10 opções para vocês. O Ministério do Pastor, que é esse que eu mostrei a vocês aqui. Atividades pastorais. De pastor a pastor, é mais ou menos uma mentoria de um pastor a um pastor que está executando o seu ministério. A Família do Pastor, livro muito bom. Foi escrito tanto por Brian Croft como a mulher dele, Cara Croft. É interessante por quê? Porque eles dois escreveram juntos. Brian falou do que ele fez de errado, de como ele fez certo e consertou alguns erros do seu relacionamento familiar. E ele deixou que ela escrevesse lá a impressão dela de mulher de pastor. E é interessante, você está vendo a visão da mulher do pastor, como ela vê um pastor que é esposo dela. Alguns erros que ele cometeu e como você pode ajudar a sua esposa a melhorar seu relacionamento com seu ministério. O líder que brilha. O tema não é muito atrativo, mas esse livro é muito importante, muito bom. Você quer ter características de Cristo no seu ministério? Esse livro é muito bom. Vocação perigosa. Paul Tripp. O pastor Edilson deu umas pinceladas hoje a respeito dos perigos de um líder que comete alguns erros no meio do seu ministério. Está aí, muito bom. Fala da crise de burnout, fala sobre crise de identidade, quando a pessoa deixa de ser a pessoa e encarna só a personalidade de pastor. Então, eu não sou mais Francisco Júnior. Eu assumi um personagem o tempo todo na minha vida. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu continuo sendo Francisco. Eu nunca vou deixar de ser Francisco. Mas um dia eu vou deixar de ser pastor. Porque lá na glória eu não vou ser pastor mais, eu vou ser Francisco. Graças a Deus. Nada de boneco de Olinda, aí é com vocês. O líder de carne e osso.
alguns conselhos também para que nós, como liderança, sirvamos com os pés no chão. Amado Timóteo, são várias pregações. A mente de quem idealizou esse livro é a seguinte: eu escolho vários pastores experientes para dar conselhos a um personagem que está começando o ministério, que o nome dele é Timóteo. O que vocês falariam para ele? Aí tem vários conselhos para quem está iniciando o ministério. E eu confesso que tem vários conselhos para quem já está em anos no ministério que vão ser edificados por ele. Ministério, vocação e profissão, a história da liderança, treinamento de liderança no meio da história da igreja. Lições de liderança de Jesus, como o próprio tema diz, e teologia pastoral de Martin Bucer, um homem fruto da reforma, que trouxe assim conselhos muito práticos, táteis, a respeito do ministério pastoral. O líder e as suas atividades ministeriais. Eu espero que você saia daqui hoje refletindo sobre como você deve melhorar o seu serviço ao Senhor, porque você não está servindo a ninguém da terra, você está servindo a Deus. Sirva da melhor maneira possível. Eu encerro com uma oração, mas antes digo essa frase: se a história do fracasso dos líderes se repetir, a profecia se repetirá. E Deus vai fazer prevalecer a sua liderança, mesmo que nós sejamos descartados. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Um minutinho. Estou terminando 5 minutos antes. Você tem algum pecado a confessar em relação ao seu ministério? Alguma coisa que você ouvindo hoje, que você não ouviu de Francisco Júnior, você ouviu de Deus. Você sentiu assim o seu coração ficar bem pequenininho quando você ouviu isso? Como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim: eu amo você, meu filho. Eu quero que você mude. Porque eu chamei você para fazer isso e você deixou de fazer. Você negligenciou. Você está fazendo outras coisas. Você está se esgotando, fazendo algumas coisas que eu não lhe chamei para fazer. Às vezes a gente está fazendo coisas muito boas. Eu já me perdi uma vez no meu ministério querendo dar conta das ações sociais. Me cansei até o máximo. Me dei muito mal. Por quê? Porque eu estava negligenciando a oração, a pregação, o cuidado com o rebanho, porque eu queria ajudar as pessoas necessitadas. Não. Cuidem agora as diaconisas da igreja, os irmãos da igreja, porque o meu ministério é a oração e a palavra. Vocês querem meu conselho, eu dou. Vocês querem um socorro, eu vou. Agora eu não vou mais me dedicar só a isso. Qual é a sua história? Tem alguma coisa para pedir perdão? Peça. Tem alguma coisa no seu ministério que você diz assim: Senhor, eu quero fazer, mas eu não consigo me sentir capacitado. Peça a Deus. Porque Deus tem do seu Espírito para dar àqueles que o buscam. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te louvo nesta tarde. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Eu bendigo o teu nome, meu Deus, porque o Senhor nos chamou neste fim de semana para estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Eu sei que o pastor Alain, o pastor Edilson, eu, o pastor Moisés, poderiam ser outros, porque o destaque não é a personalidade humana, mas é o Deus que quer falar com a igreja. E eu sei, meu Deus, que o Senhor ministrou e tem ministrado ontem à noite, hoje de manhã, de uma forma maravilhosíssima, e imagino que agora à tarde também, e muito mais à noite. O Senhor quer, com certeza, levar-nos como uma liderança escolhida pelo Senhor
a chegarmos um dia na glória e o Senhor olhar para nós e dizer: vinde benditos do meu Pai, venham, participa do gozo do teu Senhor, foste fiel até o fim. Queremos isso, Senhor. Preferimos não ter mais nada dos homens, não ter mais nada do mundo, do que perdermos o Senhor e o foco da liderança do Senhor que prevalece. Perdoe os nossos pecados, não só os pecados morais, mas os nossos pecados por falhas ministeriais. Nos despede agora com a tua bênção e que a gente saia daqui com gosto de querer ouvir mais, pois eu creio que o Senhor ainda tem a falar conosco neste dia. Essa é a nossa oração, com gratidão ao Senhor por tudo, no nome de Jesus.